é assim, em vez da gente guardar aquela nossa intenção, aquele pensamento num cantinho do nosso cérebro que talvez vai potencializar, a gente pega e coloca aqui e ele vai potencializar, porque ele está enviando na mesma frequência do pensamento, é o mesmo ruído branco, a mesma forma de atração da nossa mente, isso aqui funciona da mesma forma, com a mesma frequência. Conquistar tal coisa imediatamente. Desenvolveu essa super ferramenta, me enviou, eu achei muito interessante, quis compartilhar com vocês. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast. E hoje eu quero apresentar para vocês a agenda quântica. Uma agenda que, quando nós escrevemos algo dentro dela, gera um padrão de energia que atrai possibilidades, potenciando a concretização daquilo que foi escrito devido a um funcionamento quântico através de símbolos e muito mais. Então, para nos explicar como funciona esta agenda, que eu acredito que seja a agenda do futuro, está aqui conosco o Ismar. Ismar, seja muito bem-vindo. A agenda quântica é um trabalho individual, é baseado no conceito que eu criei chamado sincronia sistêmica. Por que isso? Tudo parte da energia. A gente tem que entender que tudo é energia, a gente sabe disso. Nosso corpo é energia, o ambiente é energia, o nosso meio é energia, e isso cria uma inter-relação, uma coisa com outra. Bueno, quando eu tenho uma ideia, um pensamento, uma intenção, eu posso registrar essa intenção num papel, enfim, e coloco lá na gaveta. Ali, mesmo que eu registre em qualquer local, aquilo ali já criou um campo magnético. Ele fica ali, que é campo magnético, por quê? Porque foi uma ideia e criou um campo elétrico, um campo magnético ali. Fica reverberando ali. Mas muitas vezes não tem intensidade para aquilo se materializar e fica por ali por um tempo. Ou às vezes até tem, demora muito tempo, mas acaba se materializando. Então, você escreve no bilhete, coloca na gaveta, daqui a alguns anos vai ver, poxa, nem me lembrava mais disso daí e aconteceu. No entanto, eu criei uma ferramenta que potencializa e diminui esse tempo de concretização dessas ações, desses objetivos, dessas intenções no caso. Como isso funciona? Bom, eu tenho um sistema quântico computadorizado, com uma antena lá, que fica enviando 24 horas frequências para algum local, algum alvo. Qual é o alvo aqui? Essa ferramenta. De que forma? Na contracapa dessa ferramenta tem catalisadores. Esses pontinhos pretos que tem aqui são diversos gráficos e símbolos, enfim, eles estão desfocados, mas são centenas deles, nesses pontinhos pretos. Na outra contracapa também tem esses catalisadores. Em cada página dessa agenda tem catalisadores também. Isso quer dizer o quê? Eles formam uma conexão quântica por meio do entrelaçamento quântico com o meu sistema computadorizado. Então, se eu crio lá um programa, um comando quântico, e envio para essa anteninha aqui, para esse instrumento, tudo que está aqui dentro, ele vai identificar as frequências que foram registradas aqui, as intenções formam uma frequência, formam um campo magnético, e vai potencializar aquilo ali para o universo, atraindo mais possibilidades. Atende possibilidades, aquilo ali acelerando todo esse processo de concretização daquilo que foi solicitado, então, daquela intenção que foi escrita. O princípio dessa ferramenta é isso. Mas isso parece muito teórico, muito utópico, muito vanguarda, muito ficção. No entanto, eu tenho centenas de depoimentos que comprovam o funcionamento disso daqui. Assim, ó, tem uns que é rápido, funciona rápido. Claro, depende do que o cara vai colocar aqui, né? Tem intenções que, às vezes, o processo todo é mais lento. Mas, assim, ó, sempre caminha na direção da concretização daquilo que eu registrar aqui como intenção ou como objetivo, no caso. Ok, mas e se eu colocar uma coisa ruim, isso pode virar contra mim, pode me prejudicar. Se eu não souber colocar a intenção ou pedido, pode me prejudicar. Bom, esse programa que foi criado para potencializar essas ideias está prevendo tudo isso aí. Não existe forma errada de registrar ou de escrever que vai te prejudicar. Ela só vai funcionar se for beneficiar, se for favorável. Ela não vai criar uma potência que vai te prejudicar, nem ninguém e nem o ambiente. Não tem como prejudicar ninguém pelo que for registrado aqui, então. Tá? Ela só vem favorecer. Ou se for muito mal escrito, que não soube expressar a ideia aqui, ou não colocou uma ideia muito clara, não vai acontecer nada. É o máximo que vai acontecer, não vai acontecer nada daí nesse caso, né? Bom, a gente conhece o funcionamento quântico por a simbologia que tem aqui
deve combinar com o símbolo que tu tens aí no teu mecanismo quântico, né? E Sim. a gente sabe que no universo todas as coisas iguais ressonam, vibram juntas, estão interconectadas, entrelaçadas. Esse acredito que seja o princípio do funcionamento, do porquê que todas estas páginas contêm esta geometria, estes símbolos, que deve combinar com o símbolo da tua máquina quântica. E então, nela tu emana o sinal e tu ativa todas as agendas. Há uma diferença entre uma agenda e outra, porque tu estará potencializando o que todo mundo escreveu na agenda ao mesmo tempo? Essas agendas, elas são individuais. Pode ver que cada uma delas tem um número específico, elas são numeradas. Elas são direcionadas para a pessoa. Como que eu sei de quem é essa agenda? A pessoa vai colocar o nome dela ali, a data de nascimento, vai me mandar uma foto dessa primeira página e eu vou registrar no sistema. Então, está indo diretamente para aquelas intenções, para essa agenda daquela pessoa, é específico, não tem como trocar uma com a outra. Ela está numerada, ela é individual, ela tem um canal único para cada agenda, no caso. É dessa forma que funciona. Não tem como a intenção de um ocorrer para outro, dessa forma não. Cada agenda está ligada diretamente com a máquina de forma individual, né? E perguntar como é que tu nos explica essa máquina quântica, como é que é esse aparelho que tu tem aí? Esse aparelho é um emissor quântico que fica vibrando na frequência do pensamento, chamado ruído branco. Ele fica enviando vibrações e isso, então, não importa a distância, não importa o tempo. Ele age imediatamente por ser exatamente na frequência do pensamento, é a frequência do ruído branco. Ele fica conectado 24 horas, é um sistema de bateria que não deixa ele cair, e tem um programa que fica decodificando, então, tudo que foi programado para isso aqui, transformando em linguagem quântica, transformando em vibrações e enviando para esses catalisadores aqui, para essa antena. É assim que funciona. Então, esse computador não é nada mais do que uma antena emissora, né? É uma antena emissora que fica potencializando, então, tudo que foi escrito aqui de forma quântica. E frequências iguais acabam se atraindo. Então, ele cria um campo magnético que atrai as possibilidades daquilo que foi escrito, né? Por isso que potencializa. Ele amplifica o campo magnético do que está escrito ali. A gente, por exemplo, claro que a nossa própria intenção funcione e quando nós estamos mentalizando aquilo, vibrando aquilo, vivendo aquilo, a gente vibra e nós próprios estamos emanando para o campo quântico, né, nesse mesmo modelo. Porém, sim, a gente muitas vezes deixa de lado, né? Essa máquina, então, ela fica constantemente vibrando o que está aqui. Aí é que vem a questão. A gente não tem intensidade, porque tu pensa muitas coisas ao mesmo tempo, e nem constância. A gente cria um pensamento, uma ideia, uma intenção, mas daí já acontece mil outras situações e aquilo acaba perdendo a potência que precisa e acaba perdendo a constância. Isso daqui não, isso aqui é uma máquina, ela não pensa, ela só faz o que é programada para fazer. Então é como se fosse um pendrive do nosso cérebro. Tu coloca lá e fica pensando, fica emitindo aquelas vibrações com o que foi registrado aqui. Na realidade, é assim, em vez de a gente guardar aquela nossa intenção, aquele pensamento num cantinho do nosso cérebro que talvez vai potencializar, a gente pega e coloca aqui e ele vai potencializar, porque ele está enviando na mesma frequência do pensamento, é o mesmo ruído branco, a mesma forma de atração da nossa mente, isso aqui funciona da mesma forma, com a mesma frequência. Quando eu recebi essa agenda aqui, né, porque é uma agenda, e, por exemplo, assim, a gente tem que saber, tem datas na agenda, né? Então a gente tem que escrever na data que a gente quer que aconteça ou pode escrever em qualquer lugar da agenda? É que assim, ela foi criada como uma agenda permanente, não tem datas ali, a gente começa a datar na data que receber, do dia que receber e vai colocando os dias do ano. Ou simplesmente usa como um caderno de intenções. Eu não quero usar como agenda, não quero colocar data, usa como um caderno de intenções. Pode ser dessa forma. Mas assim, não precisa colocar aquilo que a gente quer que aconteça, não precisa colocar uma data. Eu até sugiro não colocar data. Por quê? Porque daí nós já estamos sendo racional, nós já estamos dizendo o que a gente quer e quando a gente quer. Nós não estamos dando oportunidade para as possibilidades. A gente só está comandando uma coisa que a gente quer, impondo, não é assim. Então, eu sugiro que a gente coloque a nossa intenção, nosso pensamento de uma forma como eu coloco. Eu agradeço, gratidão por tal coisa acontecer ou eu conquistar tal coisa imediatamente. Esse imediatamente não me dá uma data, mas denota que eu tenho pressa, que eu quero para logo. É assim que eu coloco. Então, se a gente colocar uma data, muitas vezes tem tantas situações para se arranjar que não vai fechar com aquela data, ou vai ser antes, ou vai ser depois, e a gente vai se frustrar. E, poxa, não está dando certo. Coloca imediatamente. As coisas acontecem assim,
às vezes bem antes que a gente espera que teriam acontecido, a gente tivesse colocado uma data, né? Então, é a forma mais correta que eu vejo, que é mais eficaz, que tem dado mais resultado para as pessoas que utilizam, é dessa forma. Agradece como se já tivesse conseguido e coloca imediatamente. E aí ficou atemporal, que é logo, né? Ficou atemporal, né? Tu falou uma coisa certa, né? Que a gente às vezes quer as coisas, mas também muitas vezes a gente não sabe o que é o melhor para nós, né? Exatamente. E de que forma será que essa máquina pode ter a consciência disto, né? Ao invés de realmente trazer aquilo que a gente escreveu ali exatamente? Na realidade, a máquina não tem consciência, ela é programada para fazer, mas o que ela está conectada? Está conectada num programa de sincronia sistêmica. Sincronia sistêmica nos conecta com a energia vital, antes da nossa existência, até a energia universal, energia maior, energia divina. Então, nós temos esse alinhamento de conexão, isso chama sincronia sistêmica. E quando esse eixo está sincronizado, quando ele está funcionando de uma forma equilibrada, nós temos a perfeição naquilo que a gente quer. A gente consegue tudo que a gente quer se estiver nesse eixo, se estiver nessa linha. Então, essa máquina está programada para isso. Se a gente for receber alguma situação que vai nos prejudicar, não vai. Por quê? Porque esse eixo não vai atrair uma coisa ruim que vai desequilibrá-lo propriamente. Não é isso. Ele só vai trazer coisa para a nossa vida, para a nossa vivência, nossas intenções, se ele for trazer para o equilíbrio. É assim que funciona. Então, ele não tem o discernimento de escolher o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele simplesmente vai trazer para o equilíbrio. E aí, evidentemente, vai ser bom, né? Ou traz para o equilíbrio, que vai nos conduzir ao equilíbrio, nesse alinhamento de sincronia dos nossos sistemas do corpo, nossos sistemas de conexão com o todo. Porque quando a gente tem uma intenção, precisa que aconteça uma série de conexões para a gente chegar lá. Isso são sincronia de sistemas. Uma escolha, mais outra escolha, mais outra escolha, um passo, outro passo, vai conectando todos esses sistemas. Isso é a sincronia. E que tem que nos levar naquele local certo. É a conexão de sistemas que nos leva na direção, sempre tendendo ao equilíbrio energético, da energia vital, desde mais baixa para a energia, até a energia mais elevada, que é a energia do todo, a energia infinita, a energia divina, a energia universal, enfim, o que a gente quiser definir. É dessa forma. Então, acontece como acontece naturalmente, realmente. Porque o que acaba acontecendo é, de fato, a vontade da nossa alma que acaba acontecendo. Né? Então, ela potencializa, de fato, o que aconteceria no caminho para isso que a gente desejou. Né? Seja, exatamente. Às vezes a gente tem uma necessidade a fazer antes, um aprendizado a obter antes, então tudo isso acaba sendo potencializado no caminho da concretização daquilo lá. E a agenda diz aqui no site que é 1000 vezes mais rápido. É incrível, né? Aliás, eu vou deixar o site aqui na descrição, quem quiser conhecer a agenda quântica. 1000 vezes mais rápido. E então eu posso escrever qualquer coisa na agenda? Sim. Qualquer coisa. Eu sugiro, até coloquei ali, deve ter em cada página, tem escrito, eu sugiro sempre que a gente escreva de forma positiva aquilo que a gente quer, não o que a gente não quer. Quer dizer, se eu quero saúde, eu não preciso colocar que eu não quero doença. Dessa forma, coloca aquilo que a gente quer de forma positiva, mas não existe forma errada, existe forma que pode dar mais certo ou não. Errado não tem. Né? Agradecendo então, por é melhor, né? Exatamente, agradecendo por aquilo que eu quero, e coloca o tempo imediatamente. Esse imediatamente é o mais rápido possível, né? É dessa forma. Depois as pessoas, quando forem preenchendo, de repente vão ter algumas dúvidas e eu posso estar ajudando sem problema algum. Tem alguns vídeos que a gente pode estar dando junto. E essa agenda aqui, quando a pessoa adquire essa agenda, ela ganha junto um curso de sincronia sistêmica. O curso é o brinde, no caso, para a pessoa compreender. Na realidade, só o valor da agenda, só o curso já seria mais caro do que o valor dessa agenda aqui. Então, a pessoa compra a agenda e ganha o curso de bônus. Um curso são 2 vídeos, dá umas 4 horas de vídeo, mais ou menos, explicando todo o funcionamento disso que eu falei agora, de como se concretiza essas situações. E ainda assim, se a pessoa tiver dúvida no preenchimento, tem outros vídeos que a gente pode estar passando também, que vai auxiliar nas decisões de como escrever. E ainda assim, ainda sobrou alguma dúvida, eu vou estar fazendo lives e ainda assim ainda vou ter meu telefone disponível lá, se quiser alguma dica, resolver alguma dúvida, estou sempre à disposição, bem tranquilo. Não, muito legal, e acredito que isso explicou até, por exemplo, tem questões assim, por exemplo, e se não acontecer o resultado esperado, né? E acredito que é aquilo que a gente falou também, né? Que existem muitos processos no caminho daquilo lá acontecer que vão acontecer antes, né? Não significa que
aquilo lá não possa acontecer em outro momento, de repente. É que às vezes as situações vão ocorrendo, é aquilo que eu falei, é a sincronia. A gente está focado lá na frente, mas para chegar até lá, para chegar no edifício, muitas vezes eu tenho que cavar, tem que ir para o fundo para fazer o fundamento, fazer o alicerce, depois começa a subir o edifício. Mas a gente já quer ver o edifício pronto, já quer ver a cobertura. E muitas vezes não é assim, tão imediato. Ou vai ficar na metade do caminho ou vai chegar na cobertura assim de uma forma rápida. Depende, cada caso é um caso, depende de onde a pessoa está e de onde ela quer chegar. Esse é o tempo mais ou menos que demora. A pessoa ela pode atrapalhar vibrando diferente do que ela quer, né? De repente ela quer alguma coisa, bota na agenda, mas no fundo ela tem medo daquilo. No fundo, Ou não perceber as dicas, os sinais que o tempo está dando, porque tem muitas pessoas que colocam na agenda aqui e estão passando as oportunidades, o cavalo passando encilhado, elas não estão vendo, entendeu? Eu vejo, assim, muitas situações. Às vezes eu vou perguntar, puxa, mas eu escrevi tal coisa ali e não aconteceu. Daí ela começa a contar a história de, puxa, mas tu não percebeu essa oportunidade lá na frente? Por que você não optou por isso daqui? Por que você não escolheu isso daqui? Puxa, mas é mesmo? Então, mas tudo a gente vai aprendendo. A pessoa vai aprendendo, às vezes não acerta na primeira, mas acerta na segunda, daqui a pouco fica tão prático nisso aqui que vira uma ferramenta assim, de utilização diária. Isso aqui pode ser usado como uma agenda normal. Coloca as datas lá e coloca todos os compromissos ali e a coisa começa a evoluir de uma forma mais equilibrada. É assim, melhores escolhas, melhor discernimento, resultados mais favoráveis, dessa forma que funciona, ou simplesmente como um caderno só de intenções. Se eu já resolvi a situação, eu coloquei lá uma intenção, um objetivo, e aquilo já foi resolvido, uma pergunta que às vezes surge, o que eu faço? Eu vou lá e apago, eu vou lá e arranco a página? Não faz nada. Não faz nada, você já está resolvido, aquela energia já está anulada, não está mais trabalhando naquilo lá. É bem assim, se já está anulada ou não é mais aquilo que eu quero, já vai ter outra coisa que vai suplantar, que vai superar aquilo lá, o sistema vai entender isso tudo. Por quê? Porque ele vai trazer para o equilíbrio, ele vai entender que aquilo lá não faz mais parte desse equilíbrio, não interessa mais. Então não tem que... O que passou, passou. Escreveu, deixa ali. Se tem outra coisa mais importante, vai escrevendo para frente, vai fazendo a sincronia dos sistemas, vai jogando para frente, vai dando passos, fazendo escolhas e vai buscando as situações desejadas, então. Tá? Dessa forma aí. Muito bem. Pessoal, eu vou deixar o link na descrição, quem quiser fazer o teste da agenda, aproveitar para começar 2023. Isso. Já bem agendado, né? Isso, faz um teste e já faz toda essa prova em 2023. Virar o jogo em 2023, faz... Eu não tenho relatos ainda para dar, porque eu vou começar a usar agora. Quando eu tiver relato, eu volto. Tá bom. Conversei com o Isnar, que desenvolveu essa super ferramenta, me enviou, eu achei muito interessante, quis compartilhar com vocês e vou ver os resultados daqui para frente. Vou começar a escrever. Isnar, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui no nosso videocast. Legal, agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre. Um abraço. Um abraço, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.